são esses movimentos, essa petição contra Alexandre de Moraes, que tem havido, na verdade, ao contrário, uma caça às bruxas também. Fica parecendo que todo esse movimento, na verdade, é embasado por uma parada que é política. É isso que dizem. Eu quero lhe ouvir, por favor, sobre isso, sobre não ser exatamente do mérito em si, mas sim um movimento macro político de uma perseguição de Donald Trump aqui com as instituições brasileiras. Uma ótima pergunta. Eu sei das pessoas que falam isso e eu concordo, é totalmente político. Mas o que é político não são as ações da Rumble, nem a carta do presidente Trump. Porque vamos ser claros, essas ações são defensivas. Quem mandou ao ministro Alexandre de Moraes começar a ir detrás do Rumble em janeiro de 2025? Vamos lembrar que as ordens do ministro, que são, a Justiça Americana já falou, o Departamento de Justiça já falou, são totalmente ilegais. As ordens do ministro que ele lançou como mísseis para dentro dos Estados Unidos lá em janeiro e começo de fevereiro foram lançadas por ele deliberadamente, sem que aconteça absolutamente nada. Qual foi a emergência? O que estava acontecendo que meritava ele lançar esse ataque logo depois da posse do presidente Trump? A gente não sabe de absolutamente nada que meritava ele fazer isso. Que meritava ele ameaçar com prisão a Chris Pavlovski, CEO da Rumble? E que ameritava ele, 6 meses depois, vamos lembrar que até hoje o ministro não apareceu no processo da Flórida, tá? Não tem nem ministro, nem AGU, nem governo defendendo, não tem ninguém lá. Que meritava 2 dias depois de o presidente Trump encaminhar a carta e 1 mês depois do governo brasileiro, através do Ministério da Justiça, ter feito certas promessas ao governo americano, que meritava ele encaminhar uma nova ordem de censura, uma sexta-noite, sobre uma conta que não está ativa de dezembro de 2023. Então, não tenho dúvida que é político, é absolutamente político, porque mérito jurídico não tem nenhum. Na prática jurídica, está tentando prever o quê? Uma conta que está desativada ou que não possui conteúdo de dezembro de 2023 está ameaçando a democracia do Brasil? É tão absurdo que a única conclusão é que é político. E nossas ações têm sido todas defensivas. A única razão que você tem uma petição nova da Rumble e Trump Media hoje para a juíza federal na Flórida é porque o ministro deu 48 horas para cumprir com uma ordem totalmente pretextual, desnecessária, sem nenhum efeito prático, para gerar mais conflito. É bem irresponsável, eu acho. Conversamos aqui com Martin De Luca, advogado da Rumble, e é muito importante que nós possamos ouvi-lo aqui, porque nós estamos num momento da linha do tempo que é muito sensível, né? E de uma taxação de 50% aqui ao Brasil e de algo que está caindo em cima do colo, inclusive, de Jair Bolsonaro, né? Os setores que defendem, que votaram em Jair Bolsonaro, agora vão ser taxados em 50% por Donald Trump. Então, é de uma complexidade tão grande, embasada por um assunto que é comercial, por isso que eu lhe fiz essa pergunta e o senhor afirmou, é importante que nós possamos ouvi-lo, que é de fato um movimento político, que é uma resposta a tudo isso que vem acontecendo, que vocês consideram que é uma perseguição e o Brasil considera que, na verdade, seja um avanço em cima da autoridade, das instituições aqui brasileiras. Na justiça, todo mundo vai se defender. Martin, muito obrigada. Por favor. Posso esclarecer só um ponto aí Por que favor. Foi muito importante que você mencionou? Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que é uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro, em privado, tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente?
Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente: isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras. Tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil.